Essa quarta-feira é a primeira sessão plenária do Senado, voltando do recesso. As pautas prioritárias do governo para o segundo semestre são quase todas econômicas, mas é possível que esbarrem num calendário bastante apertado por conta das eleições municipais. Nós vamos direto a Brasília agora com a nossa repórter Luciana Amaral para os detalhes. Boa noite, Luciana. Muito boa noite, William. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no WW. Excelente semana a todos. Com certeza, o calendário na prática é mais curto neste segundo semestre por conta das eleições municipais de outubro e muitas pautas prioritárias ainda seguem sem um consenso, sem um acordo entre o governo federal e o Congresso. A gente vai ver aí algumas das principais matérias que são as prioridades para a gestão Lula, especialmente no Senado Federal. Eu vou passar então rapidamente uma a uma. Uma das principais discussões então agora é como compensar a reoneração gradual da folha de pagamentos, tanto de 17 setores da economia, assim como para municípios até 2027. O projeto ele até está pautado para a sessão do plenário do Senado desta quarta-feira, mas um relatório ainda não foi apresentado pelo líder do governo na casa, Jacques Wagner, que é o relator desse assunto. Portanto, Pacheco e líderes do governo, inclusive, até devem se debruçar sobre este assunto amanhã. Um outro tema é a renegociação das dívidas dos estados. Rodrigo Pacheco deve se reunir com governadores nesta quarta-feira também em Brasília. O projeto encampado por ele busca mexer nos indexadores da dívida, mudar essa correlação, essa correção também da dívida, mas é um tema espinhoso com muitos interesses divergentes entre os mais de 100 atores que estão envolvidos nesse assunto, que são impactados. Já a PEC, proposta de emenda à Constituição, que altera o regime jurídico do Banco Central, está hoje na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. Essa proposta transformaria a autarquia numa empresa pública. O governo federal não tem até se mostrado tão resistente em relação à mudança, mas não para que se transforme em uma empresa. Ainda querem mudanças, ainda tem negociações em andamento. E, por último, também que vai entrar na CCJ do Senado Federal, a gente tem a regulamentação da reforma tributária. Até o momento, o governo não fez o pedido de retirada de urgência dessa matéria, apesar da pressão do próprio Rodrigo Pacheco, assim como de líderes da casa. Líderes consideram que o prazo de 45 dias a partir do despacho do texto é impossível de se concluir essa matéria, uma matéria também muito longa e complexa. Volto com você no estúdio. Obrigado, Luciana, por esse longo relato que você nos fez de pura frutaria. Só abacaxi, né, Caio? Sim. Abacaxi do ponto de vista político. As 4 pontos que a Luciana trouxe para a gente, eu estou aqui resumindo a resumo. Sim, estou anotando aqui também. Desoneração, dívida dos estados, fora a PEC, que mexe com o regime de autonomia financeira do Banco Central, talvez seja uma PEC eminentemente política. Todo o resto é economia na vida. Sim, sim. Nós despedimos os senadores antes do recesso deles aqui no WW há pouco tempo, dizendo que provavelmente eles não teriam prazo para descascar esse monte de abacaxi, ou tem? Bom, William, eu gosto de ver, eu acho fantástico, assim, eu gosto quando tem, assim, os... Abacaxi, certo? Não, e quando tem projetos complexos do ponto com impacto econômico e que demandam por trás deles uma tramitação com intenso jogo político muito forte e vamos caso a caso, aparentemente é tudo a mesma coisa, mas eles são diferentes e vou tentar ser bem breve. O que eu acho que vai avançar mais rápido é o dos estados. Né? Porque o que a gente olha, quando a gente olha esse cardápio, a gente fala quem tem mais gente com mais poder fazendo cada um desses projetos andar. Né? Como se fosse um caminhão, você vai pondo gente e peso político em cima. Qual que tem mais? É o projeto dos estados. Por quê? Porque você tem todos os estados querendo, principalmente os estados mais ricos da federação, que são, por sua vez, os mais endividados. Estamos falando de São Paulo, Rio Grande do Sul, Goiás e Minas Gerais. Liderado, o projeto é assinado pelo presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco. Durante o recesso avançou muito as negociações. O Conselho Nacional do Secretário de Fazenda fizeram reuniões. Então, eles estão ajustando, estão conversando. Interessa para todo mundo, só não interessa para quem? Para o governo, que nesse
nesse balanço todo, é a parte mais fraca. Então, esse vai, na minha aposta, esse vai andar mais rápido. Por outro lado, a reforma tributária vai andar mais devagar. Vai ficar lá para novembro, dezembro, outubro, porque tem eleição municipal, Congresso parado e é muita gente... Mas tem um com um prazo muito próximo. Sim, eu vou chegar lá. Sim, o projeto da desoneração. Sim. Que esse não caminhou muito pouco. E esse não tem muito Estado... Esse é Congresso com o governo. Né? O Congresso não quer tributar setor produtivo, apresentou algumas saídas ali que não fecham direito à conta, o governo quer mostrar outra conta. Enfim, esse é o mais embaralhado politicamente, porque a reforma tributária demanda, pela complexidade, ela demanda um tempo. Tá com o Eduardo Braga lá no Senado, demora, ela é gigantesca, ela demora, naturalmente, é do processo político, mas eles chegam lá. Desoneração mais complicado, projeto da dívida acho que vai mais rápido. Aí, você quer nesse momento? Eu passo a palavra para o Daniel? Passo para o Daniel e depois eu arremato. Daniel, o que você vê como, digamos, capacidade política de tratar esses abacaxis? William, a Luciana Amaral deu uma descrição ali de 4, 5 projetos que estão ali no pipeline, que estão na boca ali para serem contemplados. A descrição está ótima, endosso tudo que o Caio falou. Acho que a gente tem que ter uma coisa em mente aqui, um cenário mais panorâmico, né? A gente vinha falando agora de uma economia global que tem mais incertezas. Mais incerteza sempre mobiliza aqui o mundo político de diversas formas. O que deveria ser feito nisso? Um compromisso ainda maior com responsabilidade fiscal, com bom desempenho, com boas entregas no campo fiscal e eliminar ao máximo, reduzir o número e o ambiente de incertezas. Principal incerteza do segundo semestre no campo econômico, que interage com a agenda do Congresso, é a sucessão no Banco Central. É a sucessão de Roberto Campos Neto. Do lado do governo, existe uma disposição de antecipar a indicação do nome do futuro presidente do Banco Central. Isso em agosto e em setembro. A Comissão de Assuntos Econômicos e o plenário do Senado, o presidente da CAI e o presidente do Senado, vão ter a mesma disposição de apreciar essa indicação e jogar no lixo esse elemento de incerteza para o segundo semestre? Essa é uma grande dúvida. Minha suspeita é de que sim, mas é preciso ver ao longo do semestre. Na Câmara, qual que é a grande agenda? Por mais que a gente fale de projetos individuais, a grande discussão na Câmara do segundo semestre é a própria sucessão de Arthur Lira, porque aí você vai condicionar o movimento dos próximos 2 anos e, vamos falar a verdade, né? Dos próximos 4 anos, porque esse presidente tende a se reeleger. É isso? William, não existe tanta expectativa com relação, por exemplo, à aprovação rápida da reforma tributária, mas há 2 preocupações importantes, porque ambas têm impacto fiscal grave, que são a desoneração da folha de pagamento dos setores e dos municípios. Com prazo aí vencendo agora. Exato, com 11 de setembro, porque assim, se não tiver acordo, vale a decisão do STF, você cria mais uma confusão entre o setor produtivo e o governo, que perdeu o espaço de diálogo. Né? E, ao mesmo tempo, não tem outra opção. Se ele não conseguir cortar muito gasto, ele não tem outra opção que senão subir a arrecadação, aumentar imposto, enfim, para garantir a sua arrecadação. Então, esse tem um impacto fiscal importante. Mas a discussão da dívida dos estados também tem. O projeto como está do Rodrigo Pacheco, ele é muito bom para os devedores e péssimo para os contribuintes brasileiros. E ele encerra um debate que sempre, toda vez, desde que a dívida dos estados foi renegociada em 97 pelo Fernando Henrique, trazia contrapartidas dos estados, né? Em que os estados eram obrigados a se comprometer com algum sacrifício. A batalha pelas contrapartidas, ela foi se perdendo ao longo dos últimos anos e chegou na situação que chegou. Agora, do jeito que quer o Rodrigo Pacheco, ele não só cria uma situação em que é legal você não pagar uma dívida com a União, bacana, e ao mesmo tempo você cria um outro problema de financiamento da dívida pública no Brasil. Caio. Não, mas isso está em negociação, né? A questão, eu conversei muito no recesso com o governador de Minas, com o Romeu Zema, eles colocam que é impagável. Eles colocam, a dívida tem uma taxa de juros, né, de 4%,
e um país que cresce a 1%, a 2%, que entrou em recessão, isso nos últimos 10, 15 anos. O que eu acho que está muito interessante nesse debate, eu acho que o jeito que o Rodrigo Pacheco, o que ele faz ali, eu acho que não tem que ler pelo valor de face ali. É aquilo que está ali, eu sei que é aquilo que está ali, mas aquilo é para colocar o debate e para colocar o peso político de um presidente de um poder, presidente do Legislativo, para que esses 27 secretários e estados se reúnam como vem se reunindo e vem conversando para tentar. Tanto que hoje já tem um debate, poxa, eu que cumpri o papel de casa, eu tenho que pagar pelos estados mais ricos que não cumpriram. Então está tendo um mecanismo de compensação, está interessante de alguma maneira. Isso é histórico e essa briga é assim, né? Os governos que chegam pagam pelo pato dos governos passados que deixaram a conta. Agora, o papel aceita qualquer número, entendeu, Caio? Então dizer assim, olha, eu pago 4, a economia cresce 1. Não, assim, uma coisa não necessariamente se correlaciona com a outra, entende? Então, assim, o Brasil, né, cresce 1,5%, 2% e paga uma dívida acima disso. O Tesouro Nacional paga a dívida pública com uma taxa acima disso. Então, as coisas têm que ter um equilíbrio, ainda mais nas relações federativas, entende? Agora, em algum momento, quer dizer, se cada estado que chega não trabalha pela melhora da sua situação fiscal e ainda ganha uma oportunidade de não cumprir com as suas obrigações com a União, num preço que você vai pensar que é justo para quem? Qual é a correlação que você tem que fazer? Essa do país cresce 1 e paga 4, essa não é. Não, eu entendo que é uma questão política. Sim. O que eles colocam é que estamos falando dos 5 estados com 60% do PIB do país. Sim, não, eu sei da maneira disso. como está, inviabiliza os estados que mais puxam a economia do país. Os estados têm um PIB diferente do que o resto do país. Então, vamos também colocar isso, né? Eu gosto dos números porque eles não mentem, mas eles também aceitam, a planilha aceita qualquer coisa, né? Dependendo de como você distribui. A dureza nessa conta aí que a gente está fazendo da renegociação das dívidas dos estados é que só 4 estados correspondem ali, acho que a 90% da dívida total, né? Estamos falando de Rio de Janeiro, Minas, São Paulo e Rio Grande do Sul. Só que 4 estados têm 12 senadores. Eles não conseguem aprovar um projeto com as bondades e com as soluções sob medida para eles. E aí, quando chega um monte de estado ali e diz, assim, olha, eu tenho um histórico de ter as contas em ordem, eu não me endividei. E aí eu não estou pegando carona nessa bondade. Aí você tem ali mais 60, mais 70 senadores que também vão fazer pressão para estender essas bondades. Então, a régua sempre acaba, o cinto sempre acaba afrouxado para caber todo mundo naquele cinto, naquela medida, e aí você não tem, digamos, o princípio do aperto, da responsabilidade nas contas públicas, é sempre um jeitinho para caber todo mundo, né? Por último, a gente tem um minutinho ainda, Caio, é a questão do Banco Central. Sim. Não, mas esse é um debate muito político e o que o governo está tentando fazer é, pelo menos, estender para o ano que vem para não deixar contaminar pela sucessão, né, William? Já vem essa PEC... A sucessão no Banco Central. Sim. A sucessão no Banco Central, sim, exatamente. Que é em dezembro, aí você tem uma gestão que está diretamente a favor de uma PEC, daí daqui a pouco vira o ano, vira o comando do Banco Central, daí tem outra gestão. Eles estão tentando ao máximo ali, mas o Senado está caminhando bem rápido. Eu não sei se o Daniel, de repente, tem essa temperatura até melhor, mas ela é a mais política aqui de tudo que a gente está falando, né? Extremamente. Daniel. A PEC, sim, vontade do governo é deixar para o ano que vem, vontade do Senado é aprovar o quanto antes a autonomia do Banco Central. Sucessão de Roberto Campos Neto, eu consigo já enxergar um alinhamento dos astros ali, governo, mercado, Senado, todo mundo coincidindo nessa vontade de matar o assunto logo. Agosto? Eu vejo expectativa também para aprovação dessa PEC. Entre agosto e também... setembro, mas eu diria antes das eleições municipais, existe um desejo de liquidar esse assunto até com a aprovação em plenário do novo nome. Acho que tem uma resistência grande do Roberto Campos Neto terminar esse mandato dele com esse legado, que é um legado bom para o Banco Central, não necessariamente no primeiro modelo que surgiu, mas a equipe do Banco Central que está lá, não só do Roberto, mas os outros diretores, inclusive os novos, já entenderam a importância desse movimento. Então, acho que tem a chance de aprovar.